Marte, o planeta vermelho, sempre despertou nossa imaginação. Por séculos foi visto como um mistério distante, um lugar desolado e árido. No entanto, nos últimos anos, graças aos avanços da exploração espacial, conseguimos vislumbrar o planeta de uma maneira que antes parecia impossível. As imagens capturadas pelos rovers Perseverance e Curiosity têm nos dado um olhar sem precedentes sobre a superfície de Marte, revelando detalhes fascinantes e fazendo crescer ainda mais nossas perguntas sobre sua história e seu potencial para abrigar vida. Uma das maiores curiosidades de Marte é sua história com a água. Em algum momento, o planeta parece ter tido grandes quantidades de água em estado líquido. As imagens do Perseverance mostram leitos de antigos rios e lagos secos, e os cientistas têm encontrado minerais que só podem se formar na presença de água. Isso levanta uma questão importante. Será que Marte já foi habitável? Embora ainda não tenhamos encontrado sinais de vida, as condições de Marte no passado, com água em seu estado líquido, poderiam ter sido ideais para o desenvolvimento de formas de vida simples, como bactérias. Esse é um dos grandes mistérios que os cientistas tentam desvendar, com a ajuda das imagens e dados coletados pelos rovers. O Curiosity, que chegou a Marte em 2012, também tem sido fundamental para expandir nosso conhecimento sobre o planeta. Ele encontrou uma série de indícios de que Marte teve um clima mais quente e úmido no passado. A presença de minerais como argilas e sulfatos que se formam na água sugere que o planeta foi de fato um lugar muito diferente do que é hoje. Em algumas das imagens mais impressionantes enviadas pelo Curiosity, podemos ver formações rochosas complexas com camadas que indicam um ambiente muito mais parecido com a Terra, com rios e lagos em épocas remotas. Essas descobertas não só ajudam a entender o passado de Marte, mas também nos fazem questionar o que aconteceu com a água no planeta. Onde ela foi? Por que Marte, que um dia foi tão parecido com a Terra, se tornou tão inóspito? A ideia de que formas de vida possam ter se refugiado em cavernas, protegidas das intempéries da superfície, é uma teoria que tem ganhado força entre os pesquisadores. A atmosfera de Marte também é um aspecto intrigante do planeta. Ela é muito mais fina que a da Terra, o que significa que Marte tem uma proteção muito menor contra radiações solares e cósmicas. No entanto, o que poucos sabem é que o vento marciano, apesar de ser mais fraco do que o vento que sentimos aqui na Terra, tem um impacto significativo na movimentação da poeira e na formação de tempestades. De fato, Marte é famoso por suas tempestades de poeira, que podem cobrir o planeta inteiro. Em 2018, o rover Opportunity, que estava em Marte há mais de 14 anos, foi forçado a encerrar suas atividades devido a uma dessas tempestades. Essas tempestades não apenas escurecem o céu e diminuem a visibilidade, mas também alteram drasticamente a temperatura e a dinâmica do clima marciano. Outra curiosidade é o som de Marte. Embora o planeta tenha uma atmosfera muito fina, o Perseverance capturou os primeiros sons reais de Marte. As gravações de vento, o som das rodas do rover rasgando o solo e até mesmo os ecos das próprias operações do rover são algumas das imagens sonoras mais recentes que temos do planeta. Esses sons não só nos ajudam a entender como a atmosfera de Marte afeta o movimento e a exploração, mas também trazem uma sensação de proximidade com o planeta, fazendo com que ele pareça menos distante e mais tangível. E claro, não podemos esquecer a grande pergunta que sempre paira sobre Marte. Será que ele já abrigou vida? Embora não tenhamos encontrado ainda sinais diretos de vida, as evidências de um Marte mais úmido e habitável no passado são convincentes. As descobertas de minerais, formados em águas líquidas, e os indícios de antigas fontes térmicas e ambientes ricos em nutrientes tornam Marte um alvo ideal para a pesquisa sobre vida extraterrestre. As missões atuais estão focadas em encontrar moléculas orgânicas, que são os blocos básicos da vida, e os resultados têm sido promissores. Cada nova descoberta traz mais esperança de que, um dia, encontraremos provas de que Marte, por algum período, não foi capaz de sustentar a vida. Por fim, o que os rovers Perseverance e Curiosity nos mostram é que Marte, longe de ser um planeta frio e desolado, tem uma história complexa e rica, cheia de mudanças climáticas, processos geológicos e possíveis sinais de vida. As imagens que essas sondas nos trazem nos ajudam a entender melhor o planeta, mas também nos fazem questionar sobre o nosso próprio lugar no universo. Será que Marte um dia foi a casa de formas de vida? E se sim, será que alguma forma de vida ainda poderia existir lá hoje? Embaixo da superfície ou em cavernas protegidas? A ciência continua a explorar esses mistérios, e a cada nova imagem de Marte, nos aproximamos mais da verdade. À medida que a exploração de Marte avança, mais perguntas surgem, e os cientistas estão começando a entender que o planeta não é apenas um destino para curiosidade humana, mas também um laboratório natural para a pesquisa de outros mundos e o futuro da exploração espacial. A missão do Perseverance, por exemplo, vai além de apenas explorar a superfície de Marte. Ela também tem um objetivo muito ambicioso: coletar amostras de solo e rochas marcianas para, no futuro, trazê-las de volta à Terra. Esses fragmentos de Marte podem conter informações.
cruciais sobre a história do planeta, sua evolução e talvez até mesmo sobre a origem da vida. Uma das áreas mais intrigantes dessa pesquisa é a busca por sinais de vida microbiana. No fundo dos lagos e rios antigos de Marte, onde água líquida uma vez fluiu, pode haver vestígios de micro-organismos que prosperaram em um ambiente mais hospitaleiro. Os cientistas acreditam que se Marte teve vida, ela provavelmente era microscópica, como as primeiras formas de vida que surgiram na Terra há bilhões de anos. E embora ainda não tenhamos encontrado fósseis de seres vivos, as imagens e dados que os rovers têm capturado podem conter pistas. Os geólogos estão analisando cuidadosamente as camadas de rochas e sedimentos em busca de marcas que possam ser deixadas por organismos microscópicos, como trilhas ou estruturas orgânicas preservadas ao longo do tempo. Outro aspecto fascinante da exploração marciana é a questão de como podemos um dia enviar seres humanos para lá. As condições extremas da superfície, com temperaturas que podem atingir 125 durante a noite, além da radiação cósmica e a atmosfera rarefeita, tornam Marte um lugar desafiador para a vida humana. No entanto, a NASA e outras agências espaciais estão investindo muito em tecnologia para permitir que possamos viver em Marte por períodos mais longos. As futuras missões poderão estabelecer habitats pressurizados, cultivando alimentos em estufas e, possivelmente, criando uma atmosfera artificial local para permitir a sobrevivência humana. O desafio de enviar seres humanos para Marte, no entanto, vai muito além da tecnologia de transporte. Ele envolve criar soluções para os problemas de saúde, o bem-estar psicológico e até a criação de sistemas sustentáveis que permitam a vida no longo prazo. Outro fator importante é a utilização de recursos de Marte para suportar futuras missões. Já está sendo desenvolvido o conceito de In Situ Resource Utilization, utilização de recursos no local, que envolve a extração de recursos diretamente do planeta vermelho. Isso pode incluir a produção de oxigênio a partir do dióxido de carbono presente na atmosfera de Marte, ou até mesmo a extração de água do gelo subterrâneo. Essa estratégia não só torna uma missão mais viável financeiramente, mas também pode permitir que astronautas vivam de forma mais autossustentável, sem depender de frequentes reabastecimentos da Terra. Ela também lança luz sobre questões mais amplas sobre a preservação do nosso próprio planeta. Estudando Marte, podemos entender melhor como os planetas evoluem, como a vida pode surgir e, talvez, como evitar que a Terra enfrente um destino semelhante ao de Marte. A análise da história do planeta vermelho oferece lições valiosas sobre mudanças climáticas, escassez de recursos e os efeitos da atividade humana sobre o ambiente. Além disso, a exploração de Marte também é uma maneira de nos prepararmos para futuras aventuras no espaço profundo. A Lua já foi vista como um trampolim para Marte, mas o verdadeiro objetivo é explorar os confins do sistema solar e, quem sabe, outros sistemas estelares no futuro. Marte oferece uma excelente base de operações para testar tecnologias que podem ser usadas em futuras viagens interplanetárias, como novos sistemas de propulsão, novas formas de proteção contra radiação e novas técnicas de sobrevivência, em ambientes extremos. Para os entusiastas e exploradores do futuro, Marte representa um desafio e uma promessa. Ele é um espelho para a Terra, refletindo o que poderia ter acontecido com o nosso próprio planeta e um campo de testes para as ambições humanas de expandir além dos limites de nosso mundo natal. Cada nova imagem, cada novo dado enviado pelos rovers é uma peça desse quebra-cabeça gigante que estamos montando, um passo a mais na nossa jornada para desvendar os mistérios de Marte. À medida que o Perseverance e o Curiosity continuam a explorar e capturar novas imagens e dados, a próxima grande fronteira não é apenas sobre Marte, mas sobre como essa exploração pode moldar o futuro da humanidade. As imagens que vemos hoje, de vastas planícies vermelhas e formações rochosas, talvez não sejam apenas um olhar sobre um planeta distante, mas uma visão de nosso próprio futuro. Um futuro onde a humanidade pode se tornar uma espécie interplanetária, onde Marte não será mais um mistério distante, mas uma parte do nosso legado cósmico. Em última análise, a jornada de exploração de Marte não é apenas sobre o planeta em si, mas sobre nós mesmos, sobre nossas capacidades, nossas limitações e nossa curiosidade insaciável.